Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Os convido a que possamos abrir a santa palavra de Deus, agora para a exposição da mesma, ministração. No Evangelho de Mateus, nós vamos dar sequência às exposições do Evangelho de Mateus. Estamos percorrendo a exposição de Mateus, e hoje nós vamos, pela graça de Deus, avançar no capítulo 9, nos versos de número 18 ao verso de número 26. Mateus capítulo 9, versos 18 a 26. Antes da leitura, vamos proceder mais uma palavra de oração. Deus querido, Pai de amor e infinita bondade, como é bom cantar a bondade de Deus, reconhecer a bondade de Deus, experimentar da bondade de Deus. Como é bom, como é precioso, como é necessário nós sabermos que a Tua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Esta bondade do Senhor, ela é manifestada e demonstrada em nossas vidas de várias formas. E agora, Deus, temos a demonstração da Tua bondade diante de nós. O privilégio que temos de poder livremente abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso nós clamamos a Ti, intercedemos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, lendo a Tua palavra, o Senhor nos dê a compreensão devida e também, sobretudo, a disposição de atender à Tua voz. Precisamos viver de conformidade com a Tua palavra, Senhor Deus. Molda o nosso ser, nossa mente, coração, que sejamos encontrados realmente como homens e mulheres fiéis ao Senhor, servos obedientes em tudo, diante do Senhor e diante dos homens. Aplica a leitura e a ministração da Tua palavra à noite deste dia, em cada vida que você faz presente aqui, ó Pai. E que o Teu nome seja cada vez mais honrado, exaltado e glorificado na noite deste dia e para todo sempre. Amém. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de número 18, ao verso de número 26. O pedido de um chefe, a cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Pedido de um chefe, a cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. À medida que nós formos expor o texto, nós vamos percorrer também, esse mesmo texto dentro da perspectiva dos evangelistas Marcos e Lucas também, tá? Mas ouçam com bastante atenção e o devido interesse dentro da ótica de Mateus. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se de Cristo, ele o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou.
E desde aquele instante a mulher ficou sã, curada. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, era clima de enterro, clima de velório: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que refletem e revelam um fruto ou frutos de um coração que de fato foi transformado pelo real alcance do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é exatamente, irmãos, o elemento da humildade, de reconhecer quem de fato nós somos diante do nosso Criador, quem de fato nós somos diante de Deus, e que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. O texto que nós temos em mãos nos mostra que aquele que tem toda a autoridade, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele há de ensinar aqui, irmãos, a duas pessoas particularmente, que todo aquele que deseja ser discípulo de Cristo Jesus não deve ter no seu coração o mínimo de orgulho, mas deve ser humilde. E é interessante como Deus, em sua pedagogia, ele conduz estes personagens aqui nesse texto a essa humildade. E Deus o faz exatamente, irmãos, por meio de algo que alcança a mim e a você: aflição. Deus o faz por meio da aflição. E convenhamos, irmãos, é no período ou no momento da aflição que nós mais nos enxergamos impotentes e completamente dependentes do Senhor. E foi exatamente por meio da enfermidade que o Senhor Jesus Cristo, aquele que detém todo o poder, tratou exatamente do coração daqueles a quem o texto lido aqui faz referência, e que espero que trate também do meu e do seu nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 9, os versos 16 a 26, ele está inserido em um contexto em que eu espero que você jamais esqueça ao ler o livro de Mateus, que é exatamente, irmãos, aquele momento em que a autoridade do Senhor Jesus Cristo está sendo revelada, está sendo confirmada, está sendo testificada, está sendo declarada. Ele, Jesus Cristo, tem toda a autoridade. A sua autoridade, ela já foi demonstrada anteriormente, nós vimos, ela foi demonstrada pelo seu ensino, no final do capítulo 7, quando as pessoas elas ficaram pasmas, perplexas, maravilhadas com o ensino do Senhor Jesus Cristo, e quando ali as pessoas elas exatamente falam: ele ensina como alguém que tem autoridade. E agora a sua autoridade ela está sendo revelada por meio dos muitos milagres que ele vem realizando desde o início do capítulo 8, de tal sorte que o Senhor Jesus Cristo ele já curou o leproso, de tal sorte que o Senhor Jesus Cristo ele já curou o servo do centurião, de tal sorte que o Senhor Jesus Cristo já curou a sogra de Pedro, ele já realizou tantas outras curas, ele revelou o seu domínio sobre a natureza, acalmando o vento e o mar, uma grande tempestade, de tal forma que Jesus Cristo já revelou a sua autoridade, expulsando demônios, de tal forma que Jesus Cristo já demonstrou a sua autoridade anteriormente a este texto narrado, curando paralíticos, enfim, ele realizou uma série de atos que confirmam a sua autoridade, e não é diferente neste momento dessa narrativa que nós estamos aqui de posse.
Só que além de confirmar a autoridade, que é importantíssimo e nos orienta aqui na leitura desse texto, certamente, irmãos, isso também vai trabalhando em nosso coração. E para quê? Para que nós reconheçamos e para que nós realmente quedemos ante a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, é que toca no ponto do orgulho. Porque muitas vezes em nossas vidas, no dia a dia, nós ainda resistimos a isso. E a prova clara disso é exatamente a nossa desobediência. Porque se de fato, irmãos, nós reconhecêssemos a autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós nos submeteríamos plenamente à sua vontade. Mas nem sempre é assim que acontece. Mas Deus nos trata. Ele nos trata. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto que estamos de posse nessa noite e pensássemos sobre a seguinte questão: a autoridade de Jesus sobre a morte, ela deve nos conduzir à humildade diante dele. Eu espero que ao ler esse texto, meditar neste texto, você entenda isso. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para o verso de número 18. A primeira coisa que Cristo faz, mostrando a sua autoridade, nos conduzindo à humildade, é exatamente, irmãos, revelar a nossa pequenez. Veja comigo o que é dito no verso 18. É dito assim: enquanto estas coisas lhes dizia, e lembre-se que aqui Mateus está colocando no contexto que o Senhor Jesus está na casa de Mateus, comendo com os pecadores. É um momento exatamente de refeição, em que Cristo também está comendo, e Ele está ensinando, Ele está instruindo aqueles que ali estavam. Então, perceba pelo texto que Jesus está ocupado. Essa informação é muito importante. Jesus está ocupado. Mas eis que chega alguém. E quem é essa pessoa? O chefe da sinagoga. Era um chefe da sinagoga. Era um homem de grande importância, era um homem de grande relevância lá no contexto judaico. Era alguém de proeminência, certamente alguém no contexto anterior havia dito coisas ruins acerca do Senhor Jesus, quem sabe até estavam entre aqueles que blasfemaram contra o Senhor. Os evangelistas Marcos e Lucas mencionam o nome dele, a saber, Jairo. O nome dele é Jairo. Mas eis que este homem, Jairo, ele se aproxima do Senhor Jesus. E Mateus detalha o modo como ele se aproxima do Senhor Jesus. Eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu, mas vem, impõe a mão sobre ela, e o quê? Viverá. Irmãos, sabe o que fez esse homem, que era uma autoridade, sabe o que fez esse homem se humilhar, sendo ele chefe? Quem sabe até ter dito coisas horrendas acerca do Senhor Jesus? O que fez com que esse homem viesse a se humilhar diante do Senhor Jesus foi o sofrimento de sua filha, ou seja, a morte. A morte que tanto atormenta, a morte que tanto causa medo, a morte que tanto causa pavor em muitos. Meus irmãos, inegavelmente o sofrimento muitas vezes pavimentam o nosso caminho até Deus. Do contrário, muitas pessoas não buscariam a Deus. A aflição, muitas vezes, ela se torna frequentemente, irmãos, a voz de Deus para a humanidade e para cada um de nós. E Deus, Ele usa tais circunstâncias para nos humilhar. Ele usa tais circunstâncias, meus irmãos, para mostrar que nós não somos absolutamente nada, que nós não temos recurso algum, a não ser que venha do próprio Deus.
E essas situações, elas nos conduzem exatamente a esse reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa debilidade, para mostrar que sem Deus nós não somos nada. E é importante perceber que este ensino vale não somente para este chefe, mas este ensino vale também para aquela mulher. Pois veja aqui que nós temos 2 milagres em uma única cena. Porque o texto narra que também uma mulher se aproxima do Senhor Jesus Cristo, e considerando que o foco de Mateus aqui é falar e mostrar a autoridade de Cristo, ele não entra em detalhes com relação à situação daquela mulher. Apenas o que é dito, verso 20, olha só. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste. A preocupação de Mateus não é detalhar isso. Todavia, pela graça de Deus, irmãos, nós temos um evangelho, que é o de Marcos, e também o evangelho de Lucas, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre isso, e que de alguma forma mostra que essa mulher, ela recorreu a tudo, menos a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25. Veja bem como Deus nos conduz exatamente, irmãos, ao esgotamento dos nossos recursos. Com que propósito? Para nos humilhar e mostrar que no fim, e como sempre, nós carecemos dele. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Olha só. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, aqui a informação é a mesma de Mateus, tá? Há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Agora, por favor, atente bem. Verso 26. E muito padecera a mão de quê? De quê, irmãos? De vários médicos. Então, não foi só um médico não, viu? Não foi só um não. É como se ela tivesse buscado amparo e solução em uma junta médica, mas ninguém resolveu. Agora veja outro detalhe. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo o quê? A pior. Meus irmãos, você já imaginou que é você pegar todo o dinheiro que você tem e você passar 12 anos de médico em médico, de médico em médico, de médico em médico e não ter solução para o seu caso? O que vai acontecer é você ficar à beira do desespero. Mas aí, o que o texto nos diz, esse de Marcos, é que tendo ouvido a fama de Jesus, aí mudou tudo. Porque era justamente a pessoa que faltava. Para que ela entendesse, meus irmãos, que existem situações na nossa vida que Deus usa para mostrar que somente Ele tem autoridade. E é por meio desse caminho de dificuldades dura, longa, exaustiva, que Deus nos humilha. Para que a nossa confiança não esteja acima de tudo em médicos, em recursos dessa terra, mas para que a nossa confiança ela não esteja em remédios, para que a nossa confiança ela não esteja em cirurgias, para que a nossa confiança não esteja em necromantes, para que a nossa confiança não esteja em cartomante ou benzedeiro ou qualquer outra coisa, mas para que a gente entenda que a nossa confiança deve estar em Jesus, que tem toda a autoridade. Portanto, a primeira coisa que você precisa entender nesse texto, irmãos, é que na pedagogia soberana e sábia do Senhor, Ele nos humilha. Ele nos humilha. E Ele nos humilha para que a gente possa reconhecer a sua autoridade, porque de outra sorte nós não reconheceríamos. E aqui eu quero que você seja muito sincero.
muito sincero, consigo mesmo, diante de Deus. Pense aí quando você está na bonança, que você ainda tem recurso seu, pessoal. Você busca Deus mesmo. Não está bem bom. Você busca Deus mesmo? Porque por vezes, irmãos, nessas horas, no fundo, embora tenha os recursos e seus depósitos pessoais que não residem no Senhor, muitas vezes as pessoas se esquecem de Deus. Mas quando os recursos se esgotam, aí parece que cai a ficha. E aí você entende que tudo aquilo onde você pôs a sua confiança não é nada. Nada. No Brasil, nós passamos por uma situação financeira bem difícil na década de 80 e 90. Mas teve um plano que tomaram, literalmente, tomaram a poupança de muita gente. Quem é mais antigo deve se lembrar até melhor disso, né? Plano Collor. A pessoa dormiu rica e acordou pobre. Ela tinha dinheiro, mas ela não podia retirar. E aquele dinheiro ficou preso por anos e anos até ser liberado. Olha, irmãos, se vocês souberem a quantidade de gente que padeceu por aquilo, infelizmente, gente que deu cabo da própria vida, num ato de desespero, entrou num poço da pressão. Tudo porque pôs a sua confiança naquilo que não traz real segurança. A minha pergunta para você é a seguinte: meu irmão, minha irmã, e atente bem. O que é que Deus vai precisar fazer com você para que você reconheça de fato que Ele é a autoridade na sua vida? No caso de Jairo, foi a filha. No caso da mulher, uma enfermidade prolongada, longa. E no seu? O que Deus vai precisar fazer para que você reconheça a sua indignidade? Pare para pensar nisso. Porque esse é o primeiro passo que Deus faz para que você reconheça a sua autoridade, a autoridade dele, segundo o texto dele. A segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos, depois da nossa indignidade, é a dignidade e a autoridade de Cristo. Porque ambos, tanto esse chefe quanto a mulher, reconhecem ou recorreram à mesma pessoa, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Observe novamente comigo o verso 18 de Mateus capítulo 9. Eis que o chefe, aproximando-se, o que ele fez, irmãos? Eis que o chefe, aproximando-se, o que ele fez? O adorou. Então aqui está a ideia de reconhecimento de que Ele é o Senhor. A prostração é como se ele tivesse quedado aos pés do Senhor Jesus Cristo e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Agora veja o reconhecimento da autoridade. Mas vem, impõe a mão sobre ela e ela o quê? Viverá. Olha que coisa interessante, irmãos. Por certo, Jairo estava lá naquele grupo de pessoas que falavam mal de Jesus, os religiosos lá da época. Mas na hora que a situação apertou para ele, a quem ele recorreu? A Jesus. E como é que ele reconhece a sua autoridade? Por favor, veja comigo no capítulo 8 um exemplo disso. Capítulo 8, volte um pouquinho as páginas. Os versos de número 14 e 15. Você tem aqui o primeiro exemplo, e eu quero mostrar para você que pelo simples fato de Cristo tocar em alguém, essa pessoa, ela ser curada. Capítulo 8, verso 14, a cura da sogra de Pedro. Olha só: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus, o que ele fez? Tocou-a pela mão. Toque. Tocou-a pela mão.
E o que diz na sequência desse? E a febre o quê? A deixou. E ela fez o quê? Se levantou e passou. Agora vamos, por favor, para o capítulo de número 9, a partir do verso 6. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai mais uma vez mostrar a sua autoridade, falando para esta pessoa. Observe, por favor. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para o quê? Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então note bem que Jesus Cristo cura com a palavra que sai dos seus lábios, mas Ele cura também com toque. Então, Ele podia falar e Ele podia tocar. Mas o que Jairo pede? Vai lá, impõe a mão sobre ela. Interessante, irmãos, que a imposição de mãos nas Escrituras Sagradas, ela está revestida de um significado muito especial, que é exatamente o reconhecimento de autoridade, de alguém que tem autoridade sobre o outro. Por exemplo, quando os irmãos presenciam caso de ordenação de um oficial na igreja presbiteriana, pastores, presbíteros, diáconos, há nesse momento o quê? Imposição de mãos. Portanto, quando esse chefe está aqui dizendo, vai lá e impõe a mão sobre ela, o que ele está reconhecendo implicitamente, irmãos? Que Cristo tem autoridade sobre a morte. Então vejam como essas duas coisas andam conjuntamente. De um lado, eu humildemente reconheço a minha indignidade, mas do outro lado, como se fosse uma moeda de duas faces, da mesma moeda, eu reconheço a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós vemos isso no texto? Vai lá, impõe a mão sobre ela, e consequentemente o que o texto diz? E ela o quê? Viverá. Agora, observe, irmãos, que ele fala isso com fé. Ele crê nisso. Não há dúvida da parte dele, porque ele confia de fato que Cristo tem autoridade sobre a morte. Mas não é somente isso, porque este homem sabe que além de Cristo ter autoridade, ele também é bondoso, ele também é gracioso, ele atende. Esse homem também estava ciente disso, que ele não somente tem autoridade, mas que ele também atende bondosamente o clamor de um aflito, de um pai que vê um filho sofrendo. E como é que a gente vê isso? Observe, por favor, o verso 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também seus discípulos. Se os irmãos recordam, no início do verso 18, é demonstrado pelo texto que Jesus estava numa refeição, comendo, mas ele também estava ensinando. Ele também estava instruindo. E aí eu disse para os irmãos que Cristo estava ocupado, atarefado. Ele não estava sem fazer nada. Ele não estava na praia. Ele não estava descansando. Ele estava em pleno exercício do seu ministério. Ele estava comendo na casa de Mateus. Ele estava ensinando a boa doutrina. Ele não estava desocupado. Mas quando este homem chega com essa demanda urgente, Cristo, em sua bondade, ternura e autoridade, prontamente o quê? Atende. Irmãos, você conhece alguém que tem autoridade para resolver alguma coisa aqui, dentro do universo, da sua vida, da nossa vida? Que bastaria, como o povo diz, né? Dá apenas uma canetada e pronto, está tudo resolvido. Mas você conhece pessoas que têm autoridade, mas não têm bondade? E certamente essas pessoas, elas vão dizer o seguinte: olha, agora não dá, fica para outra hora.
Me procura num outro momento. Me procura um outro. Agora não dá. Me procura outro dia. Ou quem sabe ela vai dizer: olha, eu posso até fazer isso, você sabe, né? Você sabe. Uma mão, lava a outra. E as duas, lava o rosto. Me ajuda a te ajudar. Ele tem autoridade para fazer, mas ele não tem bondade. Ele negocia o favor. Com Jesus não é assim não, meus irmãos. Com Jesus não é assim. Ele é perfeitamente bom. Ele é santo em seu proceder. Ele não barganha favores, porque ele não precisa de absolutamente nada, nem meu e nem seu. E este chefe sabe disso. Ele reconhece a autoridade de Cristo, ele recorreu a ele e ele foi prontamente atendido, porque Deus é bom, porque Jesus é bom, porque ele ouve a sua aflição. E mesmo sendo ele autoridade sobre tudo e sobre todos, ele nos atende, ele nos socorre, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Ele tem compaixão de nós. Que bênção é saber disso e experimentar desse amor e desse cuidado eterno do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não se dá, ou se deu apenas na vida desse homem, mas da mulher, a qual o texto narra também. Olha só o que é dito sobre ela no verso 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar, ficarei o quê? Curada. E Jesus, agora observe bem, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse. Esse era o momento para Jesus repreender, porque ela veio escondida, e na mente dela bastava tocar na orla das vestes e ela seria curada. Mas Cristo faz mais do que isso. Ele sabe quem ela é, assim como ele sabe quem você é, assim como ele sabe quem eu sou, e o que você ou eu, cada um de nós, possamos estar enfrentando. Talvez há vários anos com essa mulher, vários anos, há uma pessoalidade aqui, e nessa pessoalidade você percebe a ternura do Senhor Jesus. Ele não repreende essa mulher como os discípulos queriam, porque eles disseram: mestre, no meio de tanta gente, o Senhor pergunta: quem tocou? Mas aí Cristo diz, veja só, olha as palavras ternas do Senhor Jesus. Verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse. Olha só, observe as palavras de Jesus: tem bom ânimo, filha. Irmãos, isso aqui é especial demais. Lembre-se que tinha uma multidão de pessoas, né? Assim como tem uma multidão de pessoas precisando de Jesus. Você não é simplesmente mais um no meio da multidão. Você é filho de Deus, filha de Deus. É alguém a quem Deus tem um olhar todo especial, de amor, de cuidado, de bondade, de ternura. Vocês lembram que quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome? Lembram? Zaqueu, desce depressa. E quando ele estava lá com Zaqueu, ele disse: pois este também é filho de Abraão. Aqui Jesus está usando o mesmo padrão para essa mulher. Ele está dizendo exatamente isso: olha, minha filha, acabaram suas dores no tocante à sua enfermidade, tenha bom ânimo, se encoraje em mim, você é minha filha, você é filha de Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso. Irmãos, vocês conseguem perceber a ternura desse trato de Jesus? Irmãos, ninguém pode ser chamado de filha de Deus ou filho de Deus senão pela mediação de Cristo Jesus.
Ninguém pode ser admitido à família do Senhor senão por um ato de bondade de Deus operando na vida dessa pessoa com graça, com misericórdia, reconduzindo essa pessoa ao arrependimento e dispensando a graça dele sobre esta vida. E no caso aqui, ela. Deus está sendo aqui bondoso. Ele não a repreendeu, pelo contrário, a acolheu, encorajou. Ele deu um nome e reconheceu algo sublime, irmãos, que é dom de Deus na vida dela. Mais uma expressão da bondade de Deus em nossas vidas, tá? A tua fé, o quê? Te salvou. Lembra que a fé é um dom de Deus? E ele está dizendo o seguinte: olha, o meio que Deus decretou para que você acesse a minha graça é a fé que você teve. Aqui, irmãos, entenda o seguinte: aqui não é fé na fé. Aqui não é show da fé, como até alguns aí por fora promovem. Aqui não é fé nas vestes de Jesus, como também alguns aí por fora ludibriam os fiéis, né? Aqui é a fé naquele que tem autoridade, que é Jesus Cristo, e somente Ele, e nada ou ninguém mais. Como é que Ele faz? Eu tenho autoridade, mas eu sou terno, eu sou bondoso. Irmãos, quando você vai se aproximar de alguém que tem autoridade, infelizmente parece que isso tem acabado um pouquinho, né, nos dias de hoje, talvez até muito, porque hoje em dia as pessoas se deparam diante das autoridades, sejam elas civis, militares, políticas, governamentais, a despeito do mau testemunho, né, até religiosas, mas percebe-se que hoje em dia já se perdeu o respeito. Né? Uma forma de ver isso é o tratamento. Nossa língua, ela tem tratamento, pronomes pessoais. Lembra disso? Os pronomes de tratamento. Não é assim? Então, a primeira evidência que você tem é essa. Por exemplo, quando o filho começa a olhar para o pai, para a mãe, chamar você em vez de Senhor, pode saber que já tem alguma coisa errada. Ele já está se colocando na condição de igual. Igual. Ou ele aumentou e chegou à sua estatura e ele rebaixou. Das duas, uma. Se você acha que isso não é relevante, bom, eu penso que não. Mas é só estudar o quinto mandamento. E você vai ver que a honra está no respeito até no trato. Então, quando Cristo olha para essa mulher e reconhece então o que aconteceu ali, por sua autoridade, né, ele percebe que aquela mulher sabia quem ele era. E aquela mulher não chegou com naturalidade. Ela temeu encostar no Senhor Jesus Cristo. Mas por um lado havia temor de estar junto ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Por outro lado, Cristo demonstra toda a sua ternura, acolhendo-a e chamando-a de filha. Que bênção, irmãos. Que bênção. Portanto, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que Cristo é quem tem toda a autoridade e ternura. Ninguém mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma bênção se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Uma bênção. Lamentavelmente, hoje a igreja está perdendo esse privilégio, porque a vida de oração está definhando. É uma bênção se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Esperei confiantemente pelo Senhor. O que ele fez? Se inclinou e me ouviu. Lembra quando um pai, o filho chama, vai falando, o que o pai faz? O que é, filho? Se inclina. Deus se inclina até nós. Ele se importa conosco.
ele é cheio de ternura. Mas o texto prossegue, irmãos, e vamos para mais uma lição, onde agora Deus trata o nosso coração. Primeiro ele nos humilha, mostrando quem somos, a nossa divinidade. Depois ele mostra a divinidade do Senhor Jesus, que ele tem toda a autoridade, que é cheio de ternura. Mas aí temos uma outra coisa. Por favor, meus irmãos, percebem que quando o texto ele vai transcorrendo, observamos aqui esse contratempo, que é quando o Senhor cura essa mulher. Mas em seguida, a partir do verso 23, você tem uma outra questão. Verso 23, Mateus capítulo 9. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E o que? Riam-se dele. Aqui, irmãos, nós temos um aspecto muito importante. É que não somente o Senhor Jesus ele foi alvo de chacota, de riso, de zombaria, mas isso aqui era um teste na fé de Jairo. Por favor, vamos mais uma vez para o texto de Marcos capítulo 5. Agora vamos ver o verso 35. Por isso que nós iríamos percorrer, tá? Os evangelhos. Vamos para Marcos capítulo 5, agora o verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não deu importância a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: o que ele disse? Lembre-se que o foco de Mateus é destacar a autoridade de Cristo. Mas nós temos essa informação que é importante, que ela está implícita lá. É que quando aquelas pessoas riram, elas duvidaram da autoridade do Senhor Jesus. E aqui está mais uma coisa que nos conduz o texto, no que diz respeito ao nosso orgulho. É que nós seremos, irmãos, na nossa vida cristã, nós seremos muitas vezes tentados a duvidar da autoridade de Jesus. E o pior é que muitos nesta tentação cedem e dele se apartam. Quando aquele homem então ouve isto, meus irmãos, o que Cristo diz para ele, segundo o relato de Marcos, é: não temas, somente creia. Creia em quem? Nas palavras dessas pessoas que vieram aqui para desestimular? Ou nas minhas palavras? Você crê de fato em mim, a ponto de descansar no que eu disse a você? Ou você vai crer neles? Meus irmãos, era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto a filha estava viva. Era fácil. Mas agora a desesperança havia batido, a porta lá do seu coração. Meus queridos irmãos, Adam toda, ele diz que quando as circunstâncias elas realmente fogem ao nosso controle, nós somos tendenciosos a deixar de crer, a titubear na nossa fé. E é importante, meus irmãos, que você perceba. Por favor, volte seus olhos novamente para o texto de Mateus capítulo 9, quando Cristo diz no verso 24, olha só: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas o quê? Dorme. Irmãos, aqui a menina não estava sonolenta não, viu? Porque alguns vão usar esse texto aqui, distorcer o milagre que está acontecendo, para dizer que não ocorreu um milagre. E muito cuidado nisso. O que está acontecendo aqui é realmente um milagre. A menina de fato morreu. Mas o que Cristo está dizendo com relação a dormir? É que ele está antecipando aquilo que ele haveria de fazer, que é o quê? Trazer de volta a vida desta menina. Então, para Cristo é como se ela estivesse o quê? Dormindo. Ela iria despertar. E por quê? Porque Cristo
tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. O apóstolo Paulo, quando está discussando lá no Areópago, Atos capítulo 17, ele diz, irmãos, que no Senhor nós existimos e nós nos movemos. É Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mas você está vendo aqui que este homem ouviu a zombaria e uma afronta contra o Senhor. Riram dele. Aqueles homens, irmãos, eles sabiam que aquela menina estava morta. E certamente ao ouvir Jesus falar tais palavras, pensaram: que tipo de médico é esse? E não sabe a diferença entre dormir e morrer. Porém, meus irmãos, para Cristo, ela estava adormecida. E sabe por quê? Porque Ele era capaz de ressuscitá-la da morte com a mesma facilidade que uma pessoa consegue acordar alguém que tem um sono leve. Meus irmãos, será que ainda vemos as obras e palavras de Jesus serem menosprezadas e ridicularizadas no mundo de hoje? Será? Claro que sim, meus irmãos. Hoje o mundo as considera simplesmente como tolice e loucura. Hoje o mundo ri, zomba de tudo que Cristo ensinou e fez, assim como estes que estavam aqui nessa cena. E o que conseguiram essas pessoas que desprezaram e debocharam a autoridade de Jesus Cristo? O texto diz que Cristo as tirou, todas elas, da casa, e não as considerou de verem, de presenciarem com os próprios olhos uma obra tão maravilhosa que Cristo haveria de realizar. Meus irmãos, é exatamente isso que acontecerá com os nossos adversários, cujos os corações riem, desprezam, rejeitam, profanam, ofendem as obras do poder das palavras de Jesus, irmãos. É exatamente isso que vai acontecer. Ficarão fora do reino, da comunhão dos santos, da igreja invisível, porque se mantiverem incrédulos, zombadores, profanos. Cristo se volta para Jairo e diz: não temas, crê somente. E mais uma vez eu aqui afirmo, irmãos, não é fé na fé, é fé no Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto: você crê que Ele pode fazer isto? Você crê de fato que Ele pode intervir na sua causa, que aos olhos de todos parece ser algo irreversível? Que o texto nos diz em Mateus, capítulo 9, verso 25, é o seguinte: afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão. Lembra dessa cena? Tomou a sogra de Pedro, tomou o leproso. O pedido do pai que foi, vai, põe a mão sobre ela e liberar. E Cristo faz exatamente isso. Tomou a menina pela mão. Isso aqui, irmãos, é um gesto muito carinhoso, porque é um gesto muito mais carinhoso do que impor as mãos, porque aqui há um toque de Jesus. E o texto diz: e ela se levantou. Repetidamente, irmãos, aquela menina voltou à vida, e mais que isso, ela começou a caminhar livre de qualquer doença. Meus irmãos, que médico, por melhor e mais competente que seja, e com todos os recursos mais modernos, é capaz de restaurar uma pessoa doente a ponto dela rapidamente se levantar e andar? Salmo 103, verso 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos e irmãs, as nossas causas irremediáveis e perdidas, todas elas têm solução nas mãos de Jesus Cristo. E aí outro texto, Lucas, vai dizer que ele ordenou aos pais da menina, que desse a ela de comer. Mais uma vez a ternura do Senhor Jesus Cristo, dispensando o seu cuidado com a nossa vida, até com o que a gente come. E o verso 26 diz: e a fama deste acontecimento correu
por toda aquela terra. Meus irmãos, se nós reconhecêssemos de fato a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, isso modela a nossa vida e nos torna mais humildes, mais crentes no Senhor Jesus. Mas aí você precisa avaliar a sua vida e verificar se é isso mesmo que está acontecendo com você. Qual é, meu irmão e minha irmã? Qual é, ou qual tem sido a situação difícil que você possa estar passando? Sua própria vida? Quem sabe sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha? Uma questão de saúde, ou quem sabe um trabalho? Alguma adversidade que você sabe que está te humilhando? Você já tentou de tudo e não resolveu. Meus queridos irmãos, ouçam um conselho. Ouçam um conselho. Será que não está na hora de se humilhar? E buscar aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra para cuidar de você com ternura. Com ternura. Sabe o que é triste, meus irmãos? Para mim, que já tenho visto há alguns anos no ministério, como pastor eu falo isso, porque como pastor, a gente acompanha determinadas situações em que a gente vê que a pessoa está sendo moída, triturada, e a gente não tem como entrar no lugar dela e assumir o lugar dela, porque é dela aquilo. Deus está tratando com ela, é pessoal, é intransferível. E aí a gente diz, a gente fala, a gente orienta, a gente ora, a gente mostra, a gente aconselha, a gente mostra na Bíblia, insiste, quebrante-se, mas a pessoa fica firme, dura, não cede. E a cada encontro, a oportunidade que se tem de conversar com a pessoa, se percebe que fica pior o seu estado, a ponto de muitas vezes você perceber no semblante da pessoa que as coisas não estão indo bem. O que precisa? O que é necessário? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, os exaltará. Quebrante-se, meu filho. Quebrante-se, minha irmã. Adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora, quebrante-se. Reconheça a sua pequenez e ao mesmo tempo a grandeza do Senhor. Vá para o seu quarto em secreto, teu pai te vê em secreto, te recompensará publicamente. Humilhe-se, quebrante-se, vá ao pó e reconheça que somente Jesus é a autoridade sobre a sua vida. Agora, sabe o que é bom? É que Cristo é cheio de ternura, é cheio de compaixão. Olha que bênção. Você vai se humilhar e Ele não vai te rejeitar, Ele vai te tratar, e vai te tratar com amor. Eu sou filho, ainda não tenho filhos, mas eu ainda sou filho. Meu pai e minha mãe são vivos, graças a Deus. E quando criança e adolescente, até mesmo na juventude, tinha uma coisa que eu confesso que como filho eu não gostava. Era quando os meus pais me repreendiam. Não era por causa da repreensão deles, não. Era porque eu não gostava de passar por essa situação. Era ruim. Mas hoje, passando o tempo passou, me arrependo muito, e muito, de não ter visto que naquelas palavras, muitas vezes duras para mim, mas aquelas palavras duras para mim, elas estavam repletas de docilidade, de ternura, de amor, porque de fato as únicas pessoas que amam seus filhos verdadeiramente, profundamente, são seus pais. Portanto, meus irmãos, como é bom saber que aquele mesmo que é autoridade é que vai tratar da sua vida, porque Ele te ama como ninguém te ama. E aí você deve se lembrar do texto de Hebreus, no capítulo 4, né?
quando nos diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A coisa que Ele mais quer que você creia nele é no que Ele pode fazer em você, por você, através de você, para a glória dele. Portanto, meu irmão e minha irmã, vá para Jesus, se humilha, se arrependa, vá para Jesus, vá rápido, vá enquanto tem tempo, porque com toda certeza Ele não te rejeitará, meu filho, porque Ele não abandona filhos. Não abandona, Ele recebe e Ele cuida. Como última aplicação, para encerrar, eu quero que você pense o seguinte: quando Jairo chegou em casa, e talvez até mesmo aquela mulher já tenha ouvido isso, eu creio, talvez as pessoas tenham dito: sai para cima dele não tem mais jeito, a casa está perdida. Mas Jesus diz para ela, né? Tua fé te salvou, tenha bom ânimo, filha. E para Jairo disse, né? Não temas, creia somente. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde o tempo todo você está sendo bombardeado a não confiar em Jesus. O tempo todo. Confie na sua força, você pode, você consegue, o poder está dentro de você, só se for para o mal. Mas a gente aprendeu hoje pela manhã. Essa força tem muita, né? E graças a Deus que Ele contém, porque se Ele deixasse dar vazão, você ia ver o estrago que ia tornar a sua vida. Portanto, isso é uma ilusão. O que o mundo traz é uma ilusão, mas o mundo vai tentar imprimir essas coisas justamente porque ele quer que você tire a sua confiança em Cristo e confie em outra coisa. Tenha muito cuidado com isso, irmãos. No verdadeiro Evangelho, no real Evangelho, a nossa fé está posta firmemente no Senhor Jesus Cristo. Pois quando caminhamos, olhamos firmemente para o autor e consumador na nossa fé. Porque entendemos que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Por isso que a despeito de tudo que venho a dizer, se interromper, para que você de alguma forma desvaneça, né? Desista, não vá adiante, creia em Jesus. Creia em Jesus. Foram essas palavras que um dia alguém ouviu. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquela palavra foi para aquela pessoa, mas o princípio está ali embutido. A fé somente em Cristo. Um dos pilares da reforma, um dos pilares da nossa boa doutrina. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu encerro te fazendo uma pergunta: quem tem autoridade sobre a tua vida? Aquele que tem vai conduzir você à humildade, para que a cada dia e a cada passo que você der, mais e mais você dependa de Cristo, você confie nele e viva na plena dependência do Senhor Jesus. E assim como Jairo, também a mulher escrita aqui no texto, coloque com fé, coloque a sua causa aos pés de Jesus. Coloque, Ele caminha conosco e tem poder, graça e ternura para transformar o cenário de desesperança em celebração e alegria para a glória do seu nome. Que Ele te abençoe e que Ele te guarde, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos nesse instante partir para o momento da ministração da Santa Ceia do Senhor, este sacramento instituído pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 53. Meus irmãos, o emblemático texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu.
E Cristo se deu voluntariamente em nosso lugar e em nosso favor. Quero convidar os presbíteros para que possamos nos colocar aqui à mesa, junto aos elementos que já foram separados para este fim. Isaías 53, irmãos, um relato do servo sofredor. Verso 4: certamente Ele, Cristo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelo quê? Pelas nossas iniquidades. Ele carregou na cruz os nossos pecados. Moído, triturado, machucado, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas como cordeiro mudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, sua linhagem quem dela cogitou, foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, meu servo justo. Com seu conhecimento justificará a quantos? A muitos, não a todos, porque a salvação é eletiva, ela não é universalista. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte. Destes muitos, meu irmão e minha irmã, você faz parte. Muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, olha a lição do perdão, aqueles que o maltrataram, o que Cristo fez? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Há um cântico muito antigo. Se você quer saber o conceito de amor, olhe para a cruz. Há um cântico muito antigo que diz: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que era. Cristo te amou e te ama. E Deus demonstrou o seu amor por você, lhe dando seu único filho unigênito, para padecer na cruz do Calvário o seu lugar. Ele tomou aquela cruz, leu no seu lugar. E nessa noite nós celebramos e trazemos à memória, com gratidão, um reconhecimento e louvor a Deus, exatamente este momento. Por isso Cristo, ao instituir a ceia, ele tomou os elementos do pão, simbolizando o seu corpo, e do cálice, simbolizando o seu sangue vertido na cruz do Calvário, como a remissão de pecados, e ele disse: tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim.
e o repetiremos até que Ele venha. Promessa da segunda vinda de Cristo. Ele virá, reinaremos com Ele, e um dia cearemos todos juntos na glória celestial. Lembre-se, meu irmão, que ao participar da ceia, você não participa sozinho, você participa junto com seus irmãos, a família da fé. Que coisa preciosa. Mas traga à memória, ao comer o pão e tomar o cálice, que você está exatamente, irmãos, revisitando aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. A noite em que ele foi traído por um de seus discípulos que estava com ele à mesa, e ele sabia quem era, porque ele é onisciente. A noite em que ele foi traído, ele tomou um pão, ele tomou um cálice, ele agradeceu, ele distribuiu aos seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é dado por vós. Tomai, comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Esta mesa, irmãos, são os elementos postos e já devidamente separados para este fim, porque aqui não é uma refeição comum, é uma refeição espiritual, pactual. Esta mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil e nem da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras ou qualquer outra denominação que seja. Esta mesa é a mesa do Senhor, e são convidados a participar deste ato todos aqueles que são membros professos de uma igreja genuinamente evangélica, que crê na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, e que está em plena comunhão com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. Portanto, por gentileza, se você não se encontra ainda nesta condição, e digo ainda porque creio e intercedo para que você realmente possa se habilitar a isto, pela graça de Deus, mas se você ainda não se encontra nesta condição, por favor, não participe. O apóstolo Paulo diz que se assim você proceder, você estará comendo e bebendo juízo para si. Aos demais, todos participemos. Mas é muito importante também a instrução paulina, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se a si, não examine o outro, examine a você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Nós vamos ter uma oração silenciosa nesse instante. Você e Deus. Fale com Deus. E com gratidão e louvor em seu coração. Ore ao Senhor e peça que Deus abra o seu coração para este momento tão solene, tão especial, para que você não proceda de forma mecânica, leviana e irresponsável, mas para que você proceda com santo temor e tremor, com reverência, com gratidão, um ato de trazer à memória todo o seu coração o real e verdadeiro amor que alguém dispensou sobre a sua vida. Este alguém não é qualquer pessoa, é o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tomou sobre si os seus, os meus, os nossos pecados. Oremos silenciosamente, logo após alguns segundos de oração silenciosa. Peço que o presbítero Gerardo de Marco nos conduza uma palavra de oração ao dia.
pela tua misericórdia para conosco, em Cristo Jesus nosso Senhor. Misericórdia é essa, ó Pai, que é representada diante de nós por esse momento em que nós participamos do pão e do vinho. Reconhecemos ao Senhor que não somos dignos de participar dessa mesa. Reconhecemos que só podemos participar desse momento se for pela tua própria graça, Senhor, nos perdoando, nos aceitando em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso nós te pedimos, nos perdoa, Senhor, nos aceita como teus filhos amados, nos concede, Senhor, que ao participarmos dessa mesa, nós estejamos celebrando a tua graça sobre nossas vidas, Senhor. O teu amor, o teu perdão e a tua misericórdia, que nos concede a vida eterna, que nos concede o perdão. Ó Senhor, em Cristo Jesus nosso Senhor, que nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos por essa graça tão maravilhosa. Em nome dele nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos por tudo isso. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos distribuir as bandejas com ambos os elementos já, tanto o pão quanto o cálice. Receba e aguarde até que todos tenham recebido, para que possamos cear todos juntos. Tá? No momento em que os irmãos receberem, estiverem aguardando até que todos tenham recebido, nós vamos entoar juntos o hino 266, Rude Cruz. Tá? Um hino que nos faz refletir sobre este momento em que nós estamos envolvidos no ato do culto. O presbítero Jarismar irá aqui à minha direita. O presbítero Ezequiel irá aqui à minha esquerda. Eleger,
Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia em lugar de uma seja vivida e obedecida, e que esta promessa, que certamente será cumprida, seja aguardada com muita expectativa, irmãos, por cada um de nós. Meus amados irmãos e irmãs, algum irmão ou irmã foi omitido de forma não deliberada os elementos distribuídos, o pão e o cálice? Se o foi, por favor, com exceção do seminarista Silas, né, e os presbíteros. Meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, Ele tomou um pão, Ele o partiu, o pão, distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em seguida, Ele tomou um cálice, Ele distribuiu aos seus discípulos e Ele disse: tomai e bebei, cálice é a nova aliança do meu sangue para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Cumprindo a ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, em atitude de oração, comamos e bebamos todos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui, dizendo que após haver ceado, o Senhor Jesus e os seus discípulos entoaram um hino e seguiram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos chegando ao término da liturgia do culto desta noite e eu os convido a seguir a instrução bíblica e também entoarmos um hino ao nosso Deus. Nos colocamos de pé, entoemos o hino de número 154, Segurança e Paz.
Deus e Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que nós vivenciamos, experimentamos na noite desse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque não acabamos de entoar, nós podemos realmente experimentar da segurança e paz que excede todo o entendimento que vem da parte do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo os teus propósitos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque através deste hino que nos mostra que os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos que o Senhor pedagogicamente, soberanamente, de forma sábia, usa para nos amadurecer e para nos transformar à imagem do teu santo Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, cuida de nossas vidas. Dá-nos uma semana debaixo da tua graça, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. E que em tudo nós possamos considerar, Senhor Deus, a autoridade do Senhor como Senhor em nossas vidas e viver sob o temor do Senhor e o senhorio de Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Concede-nos uma noite debaixo da tua paz e proteção, levando-nos cada um dos teus filhos em paz e segurança aos seus respectivos lares. Por tudo isso nós oramos agradecidos ao Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Receber a bênção, irmãos. E agora, meu irmão e irmã, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Jesus Cristo, grande, fiel, insondável, eterno, infinito e incomparável amor de Deus, nosso Pai, poder, as alegrias, a comunhão, as virtudes do Espírito Santo do Senhor, o consolo, sejam renovados continuamente sobre as nossas vidas e sobre todos os nossos irmãos e irmãs que se espalham por toda a face desta terra, na noite deste dia, para todos sempre.